Olá, pessoal! Vamos então a mais uma resolução de exercícios, falando agora sobre os números complexos na sua forma trigonométrica. Determine o módulo do número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. Então, encontrar o módulo de um número complexo é tirar a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é a raiz de 3 ao quadrado. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1, e a raiz de 3 ao quadrado nós fazemos a simplificação. Corta a raiz com elevado ao quadrado, então fica somente o 3. Então, 1 mais 3 é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o módulo do número complexo é 2. Questão 7, represente no plano complexo os afixos, ou seja, as imagens dos seguintes números complexos. Então, primeiro 3 mais 4i. Então, ele vai ser 3 na parte real e 4 na parte imaginária. Então, ligando essas coordenadas, nós teremos aqui o nosso Z1. O segundo é menos 2 na parte real e 1 na parte imaginária, porque é i. Então, está aqui o nosso Z2. Na letra C, 4 na parte real e 0 para a imaginária, porque ele não tem parte imaginária, então ele vai ficar exatamente sobre o 4 da parte real, no eixo real. E por último, o menos 3i, ele só tem parte imaginária, ele não tem parte real. Então, ele é 0 para o real e menos 3 para o imaginário. Então, ele vai ficar no ponto menos 3 do eixo imaginário, exatamente sobre o eixo. Questão 9. Considere o número complexo z de módulo 10, tal que o z é igual a k mais i ao quadrado, em que cai um número real. A parte real desse número complexo é igual a... Bom, então vamos lá. Primeiro vamos resolver esse z aí para nós vermos a carinha que ele vai ter. Então, k mais i ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Só que i ao quadrado vale menos 1. Então, vai ficar assim, k ao quadrado, aí eu vou colocar aqui menos 1, porque ambos os valores são valores reais, mais 2ki, que é a parte imaginária, certo? Então, nós temos aqui a parte real e aqui a parte imaginária do nosso número. Ele disse que o módulo é 10. Então, o módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, vamos lá. Ele disse que o módulo é 10, vou substituir aqui. A parte real é k ao quadrado menos 1. Então, vai ficar k ao quadrado menos 1, tudo isso ao quadrado. E a parte imaginária, sem o i, é só o 2k, que aí eu elevo ao quadrado também. Resolvendo, então, nós teremos o quadrado do primeiro, k ao quadrado é k à quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2k ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. E aqui, 2 ao quadrado é 4, k ao quadrado, k ao quadrado. Então, 10 é igual. Vamos juntar os termos semelhantes.
vai ficar k quarta, menos 2k ao quadrado mais 4k ao quadrado, vai sobrar mais 2k ao quadrado, mais 1. E aqui, nós conseguimos fatorar. K quarta mais 2k ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que k ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Olha só, o quadrado do primeiro, k ao quadrado, k à quarta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2k ao quadrado. E o quadrado do segundo é 1. Então, eu fiz o processo inverso do produtos notáveis, eu fatorei. Feito isso, eu posso cortar a raiz com o elevado ao quadrado. Então, sobra para nós que k ao quadrado mais 1 é igual a 10. Então, eu vou passar esse 1 para lá, vai ficar menos 1. Então, k ao quadrado vai ser igual a 9. Então, o nosso k será mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, mais ou menos 3. Descobrimos, então, o valor do k, mais ou menos 3. Como nós queremos saber a parte real do número complexo, então, 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. E se for o menos 3 também, menos 3 ao quadrado também é 9, menos 1 é 8. Então, a parte real desse número complexo é a alternativa B, 8. Questão 6, determine o módulo e o argumento dos seguintes números complexos. Então, vamos lá. O módulo, então, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Que vai dar raiz de 8. Só que raiz de 8 tem como fatorar. Fazendo a fatoração e a simplificação, então nós teremos 2 raiz de 2. Este é o módulo. Agora a gente precisa fazer o argumento. Então, o argumento é o ângulo. Então, o cosseno do ângulo θ, ele é igual à parte real, que é 2, dividido pelo módulo, 2 raiz de 2. Não podemos ficar com raiz na parte de baixo, então vamos racionalizar. Então, 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Aqui embaixo, 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2. Corto este com este. Então, o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Agora, o seno é a parte imaginária, que é menos 2, dividido pelo módulo. Então, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vou multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com menos 2 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2. Corto aqui. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu preciso de um ângulo cujo cosseno e o seno seja igual a raiz de 2 sobre 2. Esse é o ângulo de 45. Porém, ele tem que estar em outro quadrante. Um quadrante onde o seno, aliás, o cosseno seja positivo e o seno seja negativo. Este quadrante é o terceiro, né? Então, dado o meu ciclo trigonométrico, nós estamos, então, no quarto quadrante. O quadrante onde o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, no quarto quadrante, nós fazemos 360 menos o 45 graus. Ou seja, o argumento que estamos procurando, o valor do θ, é 315 graus. Na letra B, então, vamos lá. O módulo, a raiz quadrada, parte real ao quadrado, então, 1 ao quadrado, mais a imaginária, que é a raiz de 3 elevado ao quadrado.
1 ao quadrado é 1 e a raiz de 3 ao quadrado se anula, é 3. Então, eu fico com a raiz quadrada de 4, que é 2. Feito isso, vamos ao cosseno. O cosseno θ é parte real dividido pelo módulo do valor. Então, o cosseno é 1 sobre 2. E o seno é a parte imaginária, que é a raiz de 3, dividido pelo módulo, que é 2. Então, procuramos um ângulo cujo cosseno seja meio e o seno seja a raiz de 3 sobre 2. Este ângulo é o ângulo de 60 graus. Como seno e cosseno são positivos, ele está no primeiro quadrante e, portanto, este é o argumento do nosso número complexo. Questão 7. Sendo os números z e w, letra A. Expresse z vezes w, e aqui nós temos um erro, né? Porque ele fala z vezes w de novo, na forma trigonométrica. Então, vamos resolver primeiro a multiplicação de z vezes w, inicialmente na sua forma algébrica, e em seguida transformaremos na forma trigonométrica. Então, um produto de números complexos, ele é feito pela propriedade distributiva. Então, eu vou escrever aqui 1 mais raiz de 3i vezes 2 raiz de 3 mais 2i. Então, vamos fazer as multiplicações. 1 vezes 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3. 1 vezes 2i é 2i. Raiz de 3i vezes 2 raiz de 3. Então, vamos lá. Vai ficar 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. E o i. Raiz de 3i vezes 2i. Então, 2 raiz de 3i ao quadrado. Arrumando aqui, então, eu vou ter 2 raiz de 3. Aqui nós sabemos que i ao quadrado, na verdade, vale menos 1. Então, vai ficar 2 raiz de 3 vezes menos 1, que é menos 2 raiz de 3, mais 2i, mais 2 vezes 3, 6i. Então, a parte real se anula e nós ficamos apenas com 2i mais 6i, que é 8. Bom, agora vamos colocar aqui na forma trigonométrica. Então, o módulo desse produto, né, esse número complexo é z vezes w. É a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 0, mais a imaginária ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Então, aqui vai zerar e corta a raiz quadrada com ao quadrado. Então, o módulo é 8. O cosseno vai ser igual à parte real, que é 0, dividido pelo módulo, que é 8. Então, o cosseno é 0. E o seno vai ser igual à parte imaginária, que é 8, dividido pelo módulo, que também é 8. Então, eu preciso de um ângulo cujo cosseno seja 0 e o seno seja 1. Este ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, o módulo é 8 e o ângulo é 90. Então, esse nosso número complexo na forma trigonométrica, então, z vezes w, ele é igual a 8 vezes cosseno θ, ou seja, cosseno de 90, mais i seno θ, seno de 90. Na letra B, ele pede para que a gente compare o módulo e o argumento de z vezes w, que nós acabamos de calcular, com o módulo e o argumento de z e w. Então, olha só, o módulo do z vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. Então, rapidamente aqui eu corto. 1 ao quadrado é 1, então eu vou ficar com a raiz quadrada de 1 mais 3, que é a raiz quadrada de 4, que é 2.
O cosseno dele vai ser igual à parte real, que é 1, dividido pelo módulo, que é 2. E o seno é a parte imaginária, que é a raiz de 3, dividido pelo módulo, que é 2. O ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2 é de 60 graus. Nós acabamos de resolver ele. Agora, façamos a mesma coisa para o W. Então, eu vou ficar com a raiz quadrada de 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado se anula, então fica 3, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, vamos ficar com 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Bom, cosseno θ, nesse caso, parte real, 2 raiz de 3, dividido pelo módulo, que é 4. Simplificando, dividindo em cima e embaixo por 2, eu fico com raiz de 3 sobre 2. E o seno, parte imaginária, que é 2, sobre o módulo, que é 4. Simplificando, 1 sobre 2. O ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio é o ângulo de 30 graus. Comparando agora, então, observem que o módulo do produto é realmente o produto dos módulos, né? O módulo do produto era 8. 2 vezes 4, 8. Mas o argumento, que é o ângulo, ele foi somado. 60 mais 30, 90. Então, quando eu multiplico dois números complexos, o seu módulo fica multiplicado. E os seus argumentos são, então, somados. Questão 8, seja o número complexo z igual a 10 mais 10i, em que i é a raiz quadrada de menos 1. A forma trigonométrica que representa esse número é? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente calcula o módulo, que vai ser a raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é a parte real, mais 10 ao quadrado, que é a parte imaginária. Então, 100 mais 100. Então, nós temos a raiz quadrada de 200, que racionalizando, simplificando, é 10 raiz de 2, ok? Vamos para o cosseno. O cosseno θ é a parte real dividido pelo módulo. 10 dividido por 10 raiz de 2. Multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com 10 raiz de 2 dividido por 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Corto aqui, raiz de 2 sobre 2. E o seno, parte imaginária, que também é 10, dividido pelo módulo, que também é 10 raiz de 2. Então, fazendo todos os cálculos, nós chegaremos no mesmo valor que a raiz de 2 sobre 2. Todo mundo positivo, então o ângulo cujo seno e o cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, o módulo é 10 raiz de 2 e o nosso ângulo, 45 graus, que transformando em radianos é π sobre 4. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 9, no plano de Argand de Gauss a seguir, temos representado o número complexo 4 mais 6i. Então, ele já está certinho aqui, parte real 4, imaginária 6i. Sobre o número complexo 12 mais 18i, podemos concluir que seu módulo é o mesmo que z e o seu argumento é o mesmo que z. Então, nós estamos comparando nas alternativas módulo e argumento. Então, vamos lá. Vamos resolver para ambos os valores, ok? Então, olha só. O módulo do z, ele vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, parte real e parte imaginária.
Então, vai ser 16 mais 36. 16 com 36, 52. E simplificando 52, nós teremos 2 raízes de 13. Certo? Já o módulo do complexo W não vai ser igual, né? 12 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Não tem nem como ser igual. Então, o 12 ao quadrado é 144 e 18 ao quadrado é 324. Somando os valores, nós teremos a raiz quadrada de 468. E que ao fazer a simplificação, nós chegaremos em 6 raiz de 13. Então, olha só, o módulo de W é o triplo do módulo de Z. Então, seu módulo é o triplo do módulo de Z. Logo, nós já eliminamos as alternativas A e D. Ok? E agora vamos ver o argumento. Em relação a Z, então eu vou ter o cosseno θ igual a parte real 4, dividido pelo módulo que é 2 raiz de 13. Vou multiplicar pela raiz de 13 em cima e embaixo. Então, aqui eu vou ficar com 4 raiz de 13. Embaixo, 2 vezes raiz de 13 vezes raiz de 13 é a raiz de 69, que é 13. Bom, simplificando, dividindo em cima e embaixo por 2, né? Eu corto esse 2 e aqui fica valendo 2. 2 raiz de 13 sobre 13. Vamos ver o que acontece com o cosseno. Eu vou chamar de alfa, que é em relação ao W. Então, olha só, a parte real dele é 12 e o módulo 6 raiz de 13. Observem que nós vamos chegar no mesmo resultado. Vou racionalizar aqui com a raiz de 13 em cima e embaixo. 12 raiz de 13, embaixo 6 raiz de 13 vezes raiz de 13 vai ser 13. E ao simplificar 12 e 6 dividindo por 6, 12 raiz de 13 sobre 13. Se o cosseno é igual, significa que o ângulo também é o mesmo. Então, o módulo é o triplo e o argumento é o mesmo que Z. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B.